Oiê, gente, tudo bem? Faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Inclusive, perdão, tá? Mas é porque eu estava numa semana de provas terríveis, então eu precisava estudar, mas aqui estou eu. E hoje eu vou trazer um tema um pouquinho diferente, que vai ser contando uma história da minha vida, que também vai te ajudar caso você esteja passando por essa fase. E o tema de hoje é Mulher, Dorama não existe. Mas antes eu quero avisar pra vocês que se vocês escutarem algum barulho, é porque tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa e a minha cachorra, talvez ela fique latindo por conta desses barulhos, então perdão caso vocês escutem muita bagunça, muito barulho, essas coisas, é por conta disso, tá? Mas ainda assim eu quero trazer esse tema pra vocês. Então bora lá, vamos parar de enrolar e vamos lá. Primeiro que, gente, essa história, ela tem tantas coisas que me dá até um pouco de vergonha, que hoje eu penso e eu fico, mano, meu Deus. Mas é assim, eu lembro que eu tava no 7º ano, eu tava na pré-adolescência, e eu era, assim, viciada em doramas. Tipo assim, eu só assistia dorama na minha cabeça, o homem perfeito iria vir para mim. Entendeu? Na minha cabeça, a pessoa certa apareceria e eu tava viciada em I Love So Beautiful. E aí você já pensa, cara, essa menina não bate bem na cabeça. Porque, pra quem não sabe, I Love So Beautiful é tipo, é um menino que os dois são estudantes, e aí a menina e o menino são estudantes. E ele não gostava dela, e depois ele começou a gostar dela, enfim. Se casam, muito fofo. Eu amo esse dorama, mas se a gente for levar pra realidade, isso raramente acontece. E aí, com esse... eu já dei esse meio que contexto, né? Tinha um menino que ele era do 9º ano. Isso aconteceu na minha antiga escola, tá? Que eu estudava. Atualmente eu estudo em outra escola. E tinha um menino que eu era apaixonada por ele. Desde sempre. Por quê? Ele era muito lindo. Sério, assim. Eu não posso julgar o meu gosto passado. Porque realmente ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele era alto, ele tinha o cabelo, tipo, meio que topete, só que liso. Gente, ele era um coreano brasileiro, tá? Eu não sei se ele realmente tinha alguma descendência, algo do tipo. Mas ele era muito lindo mesmo. Eu era apaixonada por esse menino. Vamos chamar ele de Lucas. O nome dele não é Lucas, mas eu não vou falar o nome do menino de verdade, né? Vamos fingir que o nome dele é Lucas. E aí, esse menino, ele era do 9º ano, ele era muito mais velho do que eu. Muito assim, não. Ele era 2 anos mais velho do que eu, se não me engano. E aí, ele era uma pessoa até gentil e tal. E eu tentava ser amiga dele, só que eu era uma pessoa muito envergonhada. E ao mesmo tempo que eu era uma pessoa muito envergonhada, eu era uma pessoa muito estranha. Então, era muito difícil eu fazer amigos com as pessoas. E com esse negócio, esse menino, eu não sei o que acontecia. Até hoje eu não sei se ele realmente gostava de mim, se ele só me achava doida, estranha. Eu não sei, até hoje. Talvez eu nunca saiba da verdade, né? E eu lembro que na época eu era bem estranha na parte de rir. Eu ria de tudo, tipo, de tudo mesmo. E eu tinha um trio que era eu, minha melhor amiga e a melhor amiga da minha melhor amiga. Não sei se deu pra entender, mas enfim. E aí a gente vivia junto, né, nós três. E aí teve um dia e eu falava pra elas que eu amava esse menino. E elas ficavam, ai mulher, que menino feio, cara de cavalo. Mano, ele era lindo. E aí, um dia, a gente tava contando uma piada uma pra outra. E eu comecei a rir, tipo, muito. E na minha escola, na minha antiga escola, ela era bem pequena. Então tinha um corredorzão que era de frente pra uma escada que dava para as salas do pessoal mais velho, né? Que era do 8º e do 9º. E nessa, eu tava rindo muito. E esse menino tava sentado na escada com os amigos dele. E eu lembro que eu começava a rir, tipo, eu ria muito. Eu tava rindo de verdade. E eu nem tinha me tocado que ele tava lá, então não era nada forçado, era porque eu realmente tava rindo demais. E as minhas amigas ficavam olhando pra mim e falavam, para com isso, tá ficando doido, o menino tá olhando pra tu, para com isso. E eu começava a rir ainda mais, eu ficava rindo muito, porque tinha sido muito engraçada a piada na minha cabeça.
Não me pergunte o que era, porque eu não lembro, tá? E aí eu lembro que o sinal tocou. E sempre quando o sinal tocava, um monte de gente saía correndo pra ir pras salas. E eu tava rindo demais, eu não conseguia nem levantar, não conseguia nem respirar. Chegou num nível que eu não tava mais conseguindo enxergar nada. Gente, eu ia morrer. E as minhas amigas, elas iam me ajudar, elas até estenderam a mão pra mim, porque eu tava sentada no chão. Gente, vocês têm noção, eu tava sentada no chão, morrendo de rir. E aí elas estenderam a mão. E na hora que eu ia pegar a mão delas, as pessoas passaram e arrastaram elas duas. E eu fiquei lá, em tempo de ser pisoteada por aquele bando de cão. E aí, na hora, eu lembro que, tipo assim, eu vi esse menino se levantando da escada lá e vindo me ajudar. Gente, eu juro pra vocês, eu jurava que era Deus. Eu jurava que eu tava, sei lá, indo pro céu. Na hora que eu senti a mão dele no meu ombro, eu até pensei. Eu não falei, né? Mas eu pensei, gente, será que é Jesus? É Deus, eu tenho certeza. Só que Deus não usa óculos. Por que Deus tá de óculos? Aí eu abri mais um pouquinho o meu olho, eu vi que era um menino. Cara. Ai, cara. Eu lembro que ele me ajudou a levantar. E ele foi... Sabe quando você tá com o pé machucado e a pessoa te ajuda a andar? Pois é, ele fez tipo isso. E aí me deixou até a escada. E as minhas amigas ficavam com o olho do tamanho do olho de uma coruja, olhando pra mim e pra ele. E eles ficavam tipo assim. Elas ficaram, meu Deus, que foi isso? E aí depois eu passei a aula inteira, depois contando pra elas sobre o que tinha acontecido. E a gente começou a rir muito. E aí eu pensei, cara, isso é uma oportunidade pra eu pedir pra ele ser meu amigo. Eu vou fazer isso. E aí eu fui lá e falei, né? Mano, eu peguei uma pulseirinha que eu tinha lá. Eu fiz um desenho mal fofo. Botei dentro de uma coisinha lá, de uma papelzinho lá, uma sacolinha, né? Bem fofinho, bem cuti-cuti. E eu ia entregar pra ele no dia seguinte. Mano, no dia seguinte, eu levei uma queda. Como que pode? Era aula de educação física. E as nossas aulas de educação física era antes do intervalo. E aí eu lá bem plena, né, jogando e tal, eu comecei a correr, porque na brincadeira você tinha que correr. E nessa eu corri. Nessa que eu corri, eu me lasquei no chão e ralei o meu joelho. E a minha amiga, burra, vendo que se corresse você caía, ela correu. Ela correu, caiu e deslocou o joelho. Gente, mas a bichinha, ela deslocou o joelho, mas ela botou no lugar de novo, né? Ela botou o gelo no joelho dela. E eu, mulher, assim, mulher, eu não sei se vocês são mulheres. Acho que sim, né? Desculpa, perdão. Gente, meu joelho não tava, tipo, saindo sangue, nada do tipo. Tava arranhadozinho só. Mas a dor era tão grande que, sério, eu não tô nem brincando, a dor era muito grande. Parecia que eu real tinha me lascado toda no chão. E foi isso que aconteceu, mas a dor era insana, tipo, tava doendo muito. E nesse ano, nesse tempo, o meu joelho tava passando, tipo assim, qualquer coisa, eu já sentia dor no joelho. Então, eu ter lascado ele no chão, piorou a situação. E aí, eu tava com o joelho doendo muito, muito, muito. E chegou a hora do intervalo. E eu não conseguia andar. Literalmente, eu não conseguia andar. O joelho tava doendo demais. E eu me sentei no corredorzinho que tinha lá, que inclusive tinha sido do dia anterior. Pois é, eu me sentei lá no corredorzinho. E fiquei lá igual uma mendiga no chão, dizendo, ai, meu joelho tá doendo, tá doendo. E eu fiquei lá, parecendo uma mendiga. E nessa, esse menino passava e via. Eu fiquei, gente, ele acha que é museu pra ficar olhando pro meu joelho lascado? Não. E aí teve uma hora que uma amiga dele, que ela era namorada do primo dele, ela falou, ei, fulano, Lucas, aqui a gente não tinha fingido que o nome dele era Lucas, mas pronto. Ei, ela tá com o joelho ruim aqui, ajuda a menina. Aí ele, tá, e me puxou. Mano, até hoje, a minha amiga faz hora comigo, porque eu comecei a gritar, porque ele me puxou. E eu fiquei, gente, que isso? Eu tô com o joelho machucado. E aí eu comecei a falar, menina, me solta. Gente, humilhação. Resumo da obra, eu entreguei a pulseira pro menino.
Viramos colegas, né? Aconteceram outras coisas, mas não vem ao caso, tá bom? E a dica é, não se iluda por macho nenhum, entendeu? Porque eu era muito tontinha, eu realmente tinha me iludido com a criança. Hoje, eu estando mais velha, eu vejo quão idiota essa palhaçada, tá? É muito idiotice, não sejam esse tipo de pessoa. Enfim, se atentem, homens perfeitos não existem e você não vive num dorama, tá bom? Um beijo.